Nós vamos mais uma vez fazer algo diferente. Não vai ser um sermão, uma pregação ou qualquer nome que se dê, mas vamos estudar um pouco sobre o discipulado comprometido. Vamos imaginar que estamos em aula e vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Jesus, quando viveu na terra, ele viveu em constante movimento, ele dificilmente parava. Ele caminhou na terra de Israel, de norte a sul, de leste a oeste. Ele cruzou várias vezes o mar da Galileia. Ele pregou às margens do Jordão, porque tinha consciência da urgência do que era para ser feito. E dentre os que seguiram Jesus, eu quero apenas escolher duas categorias de pessoas, e nós podemos nos enquadrar em uma das duas. Havia os seguidores, que eram aqueles que seguiam por algum interesse, viam que ele curava, iam à procura de cura, eram curados e partiam, iam embora. Geralmente, poucos voltavam dos que eram curados para seguirem o Senhor Jesus. Havia os que eram absolutamente inclinados por sinais, por milagres. Dentro de uma cultura que cria no sobrenatural, eles queriam ver milagres e viram, mas depois que viram um ou alguns milagres, também não decidiram-se por um compromisso e começaram a sair. Tanto que certa vez Jesus é seguido por uma multidão, e quando começa a falar do reino de Deus, eles começam a ir embora, e Jesus diz assim: eu sabia que vocês estavam aqui por causa dos pães e dos peixes, isso é, por causa dos milagres. Motivados pela fome de coisas sobrenaturais, eles seguiam. Como Jesus operava e opera milagres, eles estavam seguindo com essa motivação. Mas havia o que a Bíblia chama de discípulos. A palavra discípulos, o radical dela na língua grega ou no aramaico, que era um dialeto do norte de Israel, significa discipulados. Ser discípulo é deixar-se discipular. Disciplina é a palavra mais próxima do original. Discípulo ou discipulado é disciplina. Disciplina no sentido de educar, formar, ensinar, e não apenas no sentido de corrigir, como nós usamos hoje na língua portuguesa, quase que absolutamente com sentido de correção. No Antigo e no Novo Testamento, principalmente no Novo, discipular é ensinar, é formar. Não é apenas informar, mas é formar. É como a palavra apóstolo. Hoje usa-se muito a palavra apóstolo, apóstolo fulano, cicrano. Apóstolo nunca significou título. A palavra apóstolo, na língua grega, significa enviar. Então, se eu digo a você, vá visitar a nossa igreja lá em Gaibu e pregue, você vai fazer um apostolado, isso é uma viagem, vai ser enviado, transformaram em título. Então, hoje eu não quero falar sobre apóstolo, não quero refletir sobre seguidores, mas parar um pouco para a gente aprender as características e compromissos de quem decide. Ninguém pode ser obrigado, pressionado, chantageado, amedrontado, ameaçado para ser discípulo. O discipulado só é real, verdadeiro, legítimo, se é uma decisão da pessoa, quando ela diz para si, para quem quiser ouvir, a partir de hoje,
eu quero ser um discípulo, não de igreja, não de pastor, de bispo, mas um discípulo de Jesus de Nazaré. Quero aprender com ele, quero começar a viver imitando de tal forma que um dia eu possa dizer, como disse Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte: já não faço o que eu quero, mas o que ele quer. As decisões que eu tomo já não são fundamentadas nas minhas ideias pessoais, mas nos ensinamentos deles. Uma personalidade nova começa a ser construída, e de um modo mais profundo, um caráter, a ponto de se dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é que é difícil. Então, o texto que acaba de ser lido, que é a história dos dois que estavam caminhando para a vila de Emaús, que fica na zona metropolitana de Jerusalém hoje, ela está em torno de 10 quilômetros de Jerusalém, do centro. Eram dois discípulos, andaram com ele, aprenderam com ele. E agora eles haviam visto a morte, a crucificação, e estavam voltando para a cidadezinha deles, para a pequena vila de Emaús, e há lições aí muito importantes sobre discipulado para a nossa vida. Provavelmente, pela linguagem, pelo linguajar deles, pelo modo como conversavam, eles estavam convencidos de que tudo havia acabado. Os sonhos, os projetos, a fé. De repente, durante 3 anos, imaginaram, criaram, acreditaram, construíram na mente a ideia de um reino, de uma sociedade onde não haveria aquilo que eles estavam acostumados a ver, o despotismo, a exploração, a opressão. Mas agora, seguindo Jesus e ouvindo ele falar de um novo mundo, a esperança invadia o coração, mas eles perceberam que depois de um certo tempo as coisas, entre aspas, começaram a dar para trás, as coisas começaram a dar, entre aspas, erradas, e o sonho começou a desmoronar. E a morte de Jesus foi o epílogo para quem pensava assim. Tanto que eles vão conversando de Jerusalém até Emaús, e os verbos que eles usam estão todos no passado. Quando o próprio Cristo chega e pergunta, o que é que vocês vão conversando? Eles dizem a Jesus assim, será que tu és o único que estando em Jerusalém não sabes o que aconteceu? Imagine. E o Senhor então, com muita, reverentemente eu digo, com a ironia própria de Deus, pergunta a eles, quais são os assuntos? O que foi que houve lá? Quem sabia mais, pergunta, e eles começam a dizer o que houve. É aí que eles usam os verbos no passado. O que aconteceu, dizem eles, a Jesus, chamado Messias, que era o Salvador, que era o esperado, que seria, e os verbos estão todos apontando para trás. Morreu, acabou. Então é nesse momento que Jesus entra na conversa, estabelece a diferença entre seguir e ser seguidor e ser discípulo. Muitos o ouviam, eram curados, iam embora, mas não seguiam. Casos de muitos que viram milagres, participaram dos milagres, mas não se tornaram discípulos, iam embora. Deus não retomava nada, porque Deus não é de dar e tomar. Mas os discípulos eram aqueles que o seguiam, aqueles que iam após ele. Então, quais eram as características dos discípulos? O que é que caracteriza um discípulo? Qual ou quais as diferenças entre um mero seguidor, tipo aquele que segue enquanto dá certo, e um discípulo que está sendo ensinado
algo está sendo transmitido, absorvido por ele, disciplinado, corrigido, quando necessário, mas não abre mão, engajou-se, comprometeu-se. Quais são essas características? Se você quiser, pode anotar. Primeiro, um discípulo de Jesus não anda sozinho. Não é a solidão física, não é que você diga, bom, agora tem que andar, alguém tem que andar comigo por todo canto. Não é isso. Jesus os enviou em dupla. Se você ler Marcos capítulo 6 e Lucas 10, você vai ver isso. Deus quer que os discípulos vivam em comunhão. Deus quer que os discípulos vivam em comunhão. Discípulo não é para viver solitário como eremita embutido numa caverna existencial. Salmo 133 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é a união física, quando possível é bom. Não é estar junto fisicamente, mas é um saber e participar da vida do outro. Ter comunhão tal que pelo semblante possa decifrar algumas coisas, para chegar juntos, para socorrer, para encorajar, para estimular. Discípulos não vivem sozinhos, tanto que quando Jesus os envia para curar enfermos, expulsar demônios, libertar pessoas, ele os envia como? De 2 em 2. A Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1, porque um caindo, o outro levanta. A Bíblia ensina que nós somos um corpo e temos que estar juntos. Se eu acho que a sua dor não é a minha, alguma coisa está errada comigo. Se eu acho que não posso compartilhar com você, alguma coisa está errada comigo. Claro, não é com todo mundo, mas Deus gera alianças no meio do povo dele. Amizades, compromissos, confidentes. É por isso que a Bíblia diz: se confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes o quê? Curados. O que é confissão de pecados? É psicanálise. Eu tenho dito isso insistentemente. É ir para o divã de Deus. Tem um livro muito bom do Caio Fábio intitulado No Divã de Deus, que mostra como confissão é psicanálise. Não há coisa mais abençoada do que você ter aliança, confiança, mutualidade com uma pessoa, com outra, da sua comunidade, no corpo de Cristo, gente convertida, temente a Deus, para que você possa abrir o coração. Só o fato de abrir já vai gerar alívio e dar início a um processo de cura. Por isso, o primeiro passo é não andar sozinho. Quem anda sozinho é alvo fácil. Quem anda sozinho torna-se alguém na mira do mal. Quem anda sozinho, repito, não estou falando fisicamente, mas em comunhão, tem mais segurança. Quando você diz: hoje eu estou indo para tal lugar, fazer isso, fazer aquilo, alguém está sabendo. Quando você busca um conselho, uma orientação, ou oferece a essa mutualidade do reino de Deus, mas Deus quer que nós vivamos em comunhão. Para isso precisamos ser discípulos, não seguidores, aprendendo com os mais experientes. Não, a banca de uma faculdade não oferece experiência, não adianta. Você jamais poderá dizer: esse meu filho tem 18 anos, mais experiência de um homem de 60. Isso não existe. A experiência são os calos produzidos pela vida, as dores, as lágrimas, os sorrisos, as alegrias, as provações, as decepções, as tristezas, as angústias, vão produzindo algo chamado de experiência. Por isso nós precisamos aprender
com os que já são mais experientes, que podem dizer: eu já passei por aí, cuidado. É o que a gente faz com os filhos, pena que eles não ouvem muito. Mas a gente gosta de dizer a um filho: meu filho, não vá por aí, porque aí tem um buraco, eu caí e quebrei a perna. Mas ele vai e quebra a perna. Aí vai ter experiência, entenderam? Infelizmente, há pessoas que precisam disso. Por isso a Bíblia diz que o sábio ouve conselhos, aprende com quem conhece a vida, com quem já passou por ali, também no caminho da fé, também no caminho com Cristo. Ser discípulo é seguir aprendendo cada vez mais, também com os experientes, fazer discípulos, ter Jesus como alvo e saber que Ele sempre está conosco. Amém. Então, primeira característica de um bom discípulo é não estar sozinho. Tem muita gente que vive no meio da multidão, mas sozinha. Chega-se ao extremo de ter um casal, marido e esposa na cama, mas solitários. Não compartilham, filhos e pais. Não abrem o coração, não contam seus problemas para pedirem socorro. Claro, repito, tem que pedir ao Senhor que mostre quem, para não cair na mão de alguém que não tem caráter, responsabilidade, maturidade. Mas quando nós encontramos alguém, é um alívio para a vida. Amém? Segundo, se a primeira característica bíblica de um discípulo é não andar sozinho, porque lembra, esses 2 de Emaús eram 2, para os 70 eram 2. Não há registro de Jesus enviando discípulos solitários para algum trabalho. Ou eles andavam todos juntos com o Senhor, ou Ele providenciava para eles irem de 2 em 2, em grupinhos pequenos. Segundo, um discípulo de Jesus precisa falar e ouvir a palavra de Deus. Lamentavelmente, na vida, muitas vezes nós só ouvimos a palavra em última instância, à beira do abismo, à beira da tragédia, à beira da dor. Recorremos a tudo e a todos, ouvimos tudo e todos. Os versos 25 e 27, que eu não vou ler, eles falam que essa é a segunda característica. Os 2 discípulos no caminho de Emaús estavam falando sobre as Escrituras. O assunto deles era esse, o papo era esse, falando dos profetas, das profecias. Abriram o coração diante do Mestre. Você lê os versos 18 e 24, mas a conversa deles com Jesus, perceba que sempre foi lembrando as profecias. Eles conheciam, e só conheciam porque haviam sido ensinados, ou através do ouvir, ou através do ler os livros sagrados que existiam naquele tempo. Discípulo de Jesus precisa ouvir e falar a palavra de Deus. A lógica diz que eu vá por aqui, mas a palavra de Deus diz que eu vá por ali. A decisão é sua e minha. Agora, a sensatez é ir por onde o Senhor manda. Alguém lhe faz uma raiva ou causa um mal, a vontade da carne, quando a gente fala carne, a humanidade é dar o troco. É dizer, eu te pego na próxima esquina. Eu conheço gente que guardou ódio para vingar durante 30 anos. Ele não dormia e o outro dormia. Não tinha apetite e o outro. Por quê? Porque instalou o erro de um discípulo, que é viver um dia por dia e ouvir, falar e ouvir. Falar a gente fala, porque nós somos falantes e gostamos de falar. Falamos muito, às vezes muito mais do que devíamos. Nós não temos a característica, por exemplo, dos orientais. O Brasil é um país que jamais haveria um faqui. Você já pensou um brasileiro 40 dias deitado numa cama de prego,
sem abrir a boca, não existe. Temperamento brasileiro não dá para isso, de jeito nenhum, né? Meu pai tinha a minha mãe falava muito, e meu pai era muito bem-humorado, e papai dizia, o nome dela era Luísa, mas papai chamava de Morena. Ele dizia, Morena fala mais do que o homem da cobra. Sabe o que era o homem da cobra? Era o camelô daquele tempo, que ia para a praça pública, botava as coisas dele e brincava com a cobra para atrair as pessoas e não parava de falar. Só vai falar bem, escute, no reino de Deus, quem ouve bem e ouve a palavra de Deus. Não somente do ponto de vista da audição, mas da captação e obediência. A Bíblia não é mágica, não é varinha de condão, ela funciona pela obediência. Eu digo a meus filhos, vocês podem encher a cabeça da Bíblia, agora, ela só funciona se der o enter. O que é o enter, pai? É a obediência. Na hora que você dá o enter, obedece, aí ela fixa. Ela fica, e diz Moisés que ela goteja para o coração, não para o músculo, para o ser. Coração, do ponto de vista bíblico, é o ser, é o que eu sou. Ela muda o que eu sou, se eu colocá-la na mente e a mente colocá-la no ser. Então, eles dois iam fazendo isso. A Bíblia diz assim, queridos, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos e não assenta-se na roda dos escarnecedores. São três companhias que nós precisamos evitar. Primeiro, o ímpio. O que é o ímpio biblicamente? É o que não obedece a nenhuma lei. A lei dele é ele. Depende do momento, da hora, do lugar, da companhia, da vontade. Relativiza, não crê em princípios. Esse aí, diz a Bíblia, que é o ímpio. A palavra piedade, traduzida, significa o que obedece à lei. Também não se detém no caminho dos pecadores, isso é, dos transgressores, dos que transgridem essa lei, nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos que brincam com a verdade, dos que falam apenas o que a Bíblia chama de madeira podre, sobre a qual não se pode construir. A Bíblia chama de linguagem torpe. E diz que nós daremos conta de toda linguagem torpe. Linguagem torpe não é palavrão, é madeira podre que não serve para edificar. Você vai edificar uma casa em cima de madeira podre, caso a casa seja de madeira? Não. Então, palavra torpe é isso. Escarnecedores falam muito e não dizem nada. Se você passar uma noite numa roda de escarnecedores, você vai cansar de ouvir, mas se espremer não disseram nada. Nada. É oco, é vazio. E você pensa assim, meu Deus, gastei tanto tempo ouvindo, mas não tem jeito. Então ele diz, ele continua o salmo dizendo, antes o seu prazer está na lei do Senhor, isso é, na palavra de Deus, e nela medita, rumina, de dia e de noite. Salmo 1, versos 1 e 2. Discípulo tem que ser assim. Então é importante perguntar, a quem você está ouvindo na vida? Quem está formando as suas opiniões? Na verdade, não as suas, as nossas. Quanta gente decepcionada porque creu em alguém e a casa caiu. Porque acreditou, investiu a mente com sinceridade, pela forma que alguém falou, convincente, mansa, lógica, para depois decepcionar-se completamente. Então, a primeira pergunta, a primeira afirmação é: não ande sozinho, sozinha. Tenha comunhão com as pessoas. Segundo, ouça a palavra de Deus.
Eu conheci um rabino argentino, e um dia eu estava em Porto Alegre e fui dar uma volta. Lá tem um barco para turista chamado Cisne Branco. E eu não tinha o que fazer, digo, vou dar uma volta no Cisne Branco. Entrei, muito turista, e entrou um casal com vários filhos. Era o rabino ali, conversamos um pouco, ele é rabino em Buenos Aires, o nome é Alejandro, é meu xará. E lá para as tantas, uma senhora de Porto Alegre, educada, chegou junto de um filho dele, 3, 4 anos, e ofereceu um salgadinho. O menino ficou excitado. O menino achou que era a maior mulher do mundo. O problema é que o rabino examinou e o salgadinho continha bacon. E quando o menino já estava com o saco na mão para comer, ele tomou. Foi uma confusão terrível. E a mulher ficou brava e disse, por que o senhor faz isso com o filho? Aí ela disse, esse tipo de educação não funciona. E ele disse, funciona, sim senhora, já funciona há 3.500 anos. Eu digo, toma. Era a orientação paternal dele, dentro da fé. Então, nós temos que descobrir quem é que nós estamos seguindo. Nós estamos seguindo alguém, conscientemente ou não. Nós não somos geradores de ideias na totalidade. Nós casamos, absorvemos ideias. Mas há uma terceira característica do discípulo de Jesus, é a perseverança. Verso 29, é ser perseverante. Não é daquele que é animado para começar, mas desiste antes da metade. Eu tive amigos que passaram em vestibulares de 2 ou 3 ou 4 faculdades, não concluíram nenhuma. Aí, essa inconstância foi transferida para os relacionamentos, para o casamento. Recentemente, um amigo de juventude, eu digo, há uns 4, 5 anos, disse a mim, Ximenes, casei pela 5ª vez. E eu digo, olha, eu não estou com tempo para conversar, estou muito ocupado, mas eu conheço e sei que a característica dele é não ter persistência em nada, nem do trabalho, nem na fé, nem nos relacionamentos, nem nos negócios. É daquele que começa como um trovão e termina, não sei se ainda existe, quando eu era menino, no São João, a gente comprava traque para jogar em capacete de policial, imagina. Papai teve muito trabalho. Policial de costa, a gente, pá! Mas tem gente que é assim, começa como um foguetão e termina como um traque. Enche a pessoa que está ao lado de expectativas para depois decepcionar. Perseverança. Quando fazemos um voto a Deus, diz Eclesiastes 5:2, precisamos cumprir. A Bíblia diz, é melhor que não votes do que votar e não cumprir. O que é voto? É prometer, é fazer aliança, assumir compromisso. Quando disser que faz, faça. É melhor não dizer, não prometer, do que prometer e não fazer. É isso que a Bíblia diz. O discípulo precisa ser disciplinado, educado, para aprender a cumprir o que promete. Ele tenta de todas as maneiras, o inimigo, nos parar, e quando percebe que não consegue, desiste, mas tenta nos empurrar à queda. A Bíblia diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele é quem vai olhar para você e vai dizer, aqui não tem jeito, aqui eu não tenho sombra, vou-me embora. Então, primeiro, você precisa, querido, ter comunhão com os irmãos. Segundo, falar, ouvir a palavra de Deus. Terceiro, perseverar.
Em quarto, outro tipo de comunhão. A comunhão na Bíblia tem duas direções: a vertical, que é a comunhão com Deus, e a horizontal, que é a comunhão com os outros. E isso forma a cruz. A cruz tem a verticalidade da comunhão com Deus e a horizontalidade da comunhão com os outros. Na cruz o Senhor falou com o Pai, era a verticalidade, mas falou com dois ladrões, um de cada lado, é a horizontalidade. A comunhão, quando mantemos com os nossos irmãos, o Senhor se faz presente. Ele disse: onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. A comunhão traz a presença abençoadora. O mestre também ensinou que nos relacionamentos, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Isso não é linguagem figurada. O Império Romano, nas suas leis, os militares que viajavam, você sabe que o Império Romano foi da África à Escandinávia. Eu estive no norte da Noruega e visitei restos do Império Romano, na Dinamarca, na Suécia. Se você andar pelo norte da África, principalmente, você vai ver a força deles. O Império Romano rasgou fronteiras, estabeleceu o que eles chamavam de Pax Romana. Nessas leis, havia uma lei que qualquer militar, qualquer um, na sua caminhada, porque eles viajavam a pé ou de cavalo, ele tinha amparo legal para obrigar eu ou você, qualquer um de nós, a carregar por 1 milha a bagagem dele. Era lei. Ele podia chegar junto de Natanael e dizer: toma aqui minha bagagem. Foi exatamente o que fizeram com Simão Cirineu. Simão era africano, era do norte da África, da cidade de Cirene. Estava ali, olhando, não tinha nada, olhando. De repente passam soldados com Jesus e eles obrigam legalmente a Simão carregar a cruz. O Senhor diz que nós devemos fazer isso, não por imposição legal, mas por amor. Está pesando, meu irmão, deixa que eu levo. Não se trata só de bagagem material, de dor, de angústia, de opressão, de agonia, de saudade, de medo, de insegurança. É carga, é peso. Ajude a levar a carga do outro. Se ele pedir para você levar 1 milha, figuradamente falando, leve mais. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Sabe qual é o problema? Hoje nós vivemos a sociedade dos descartáveis. Quando eu era menino, adolescente, havia funileiro. Hoje não tem mais. De vez em quando minha mãe me mandava no funileiro com a cuscuzeira para ajeitar. Hoje não tem mais. Então, nas relações também os funileiros estão morrendo. E há pessoas desesperadas que se transformaram na mão de alguém em copos descartáveis. Foram usadas e descartadas, abusadas e descartadas. Alguém se aproveitou e jogou fora. O Senhor diz que ninguém é descartável. Vida é vida. E Ele manda que nós andemos. E para isso Ele ensina, temos que tomar a cruz de cada dia. Não é de cada mês, não é de cada semana, é de cada dia. Porque a cruz simboliza a morte do ego. Eu não quero, mas a palavra diz, o ego morre na cruz para que a palavra de Deus prevaleça. Se ele me faz um mal, eu tenho vontade de dar-lhe um murro, ou de me vingar. Mas eu olho para a palavra e digo: não. Para que essa obediência exista, o ego precisa ir para a cruz, morrer. O egocentrismo, a egolatria. Mas é preciso também, já caminhando para o final,
que o verdadeiro discípulo tenha visão espiritual. A realidade não é só essa que a gente vê palpável, tangível, concreta. Há muitas coisas invisíveis e reais aqui. Átomos, partículas micro. Eu costumo dizer, aqui tem samba, aqui dentro tem samba. Tem música clássica. Daqui a pouco tem um Náutico jogando. Por que eu não vejo? É porque não existe? Não, é porque eu não tenho o receptor. Eu não vejo, então não existe. Não é porque eu não vejo que não existe. É que eu não tenho receptor. Se eu ligar o rádio aqui e botar aqui, todo mundo vai ouvir. É o receptor. O receptor da realidade espiritual é a fé. Não anda pelo que vê, mas pelo que crê. O mundo diz, veja para crer. O reino de Deus diz, creia para ver. Aqui estão seres celestiais, espirituais, anjos. Está todo mundo por aqui. Eu não vejo porque o receptor é fraco. Mas não é a fraqueza do receptor que vai estabelecer o fato de que não existe. Então, visão espiritual. Observe isso aqui. Durante 2/3 do caminho, os 2 discípulos que viveram com Jesus estavam andando com ele, mas não reconheciam. Era um estranho. Eu preguei aqui um dia desses. Maria chega, corre para o túmulo, Maria de Magdala, vê a pedra aberta, ao invés de dizer aleluia, como ele falou, ressuscitou, ela diz, roubaram o meu Senhor. Aí vê 2 anjos. Mas ao invés de ver 2 anjos, ela vê 2 estranhos e diz, se vocês roubaram, me digam onde puseram. Aí vê Jesus cara a cara, tendo ouvido tudo que ele prometeu, vê cara a cara, olha para Jesus e diz, pensa que é o jardineiro. Cadê ele? Aí o Senhor diz, Maria. É a palavra que abre os olhos, não é a experiência, queridos. A experiência é boa como resultado da palavra. Maria teve uma experiência que nenhum de nós aqui teve. Ela viu o túmulo aberto na hora, ela viu 2 anjos, ela viu o Senhor, mas não resolveu. Quando ela ouve uma palavra do verbo de Deus, Maria, aí as escamas caem. Aí a experiência vem. E ela é feita a primeira missionária. Então precisamos ter visão do espiritual. Há muitas pessoas convertidas, não é gente incrédula, que não consegue reconhecer Jesus em suas vidas, nas situações que enfrentam e na vida dos irmãos. Para isso é preciso abrir os olhos espirituais. Olha o que ele diz, o que Paulo diz em 2 Coríntios, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, têm começo e fim, mas as que não se veem são eternas. Em penúltimo lugar, um discípulo precisa ter um coração ardente. Discípulo de Jesus não pode ser tanto fez como tanto faz. Mesmo diante da desilusão, eles estavam conversando sobre as profecias da palavra de Deus. Mesmo diante da desilusão, eles disseram, enquanto nós conversávamos, o nosso coração ardeu. O coração queimou, palpitou, mexeu. John Wesley teve uma experiência com Deus enquanto ouvia a pregação do Evangelho. E o seu coração ardeu de tal forma
que ele começou a formar grupos de discipulado que ganharam milhões e milhões de almas ao redor do mundo. Cadê uma mensagem que ouviu? Deus não quer filhos frios ou mornos. Lá em Apocalipse ele diz: oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, te vomitarei da minha boca. Aliás, me desculpem a deselegância, mas se alguém quer vomitar, tome um copo de água morna. É praticamente infalível. É desse remédio do passado, que você não encontrava em drogaria. Água morna, água fria é uma delícia. Água quente, minha mãe obrigava a gente a gargarejar para infecção na garganta com sal. Agora, água morna é insuportável. Discípulo tem que ter o coração ardente. Coração de namorado que não vê defeito. Dom Paulo diz assim, nosso arcebispo, ele diz: o problema é que as pessoas, quando namoram, fecham muitos olhos e quando casam, abrem demais. Aí diz ele, devia ser o contrário. Um missionário americano lá nos Estados Unidos me contou a história de um que foi ouvir uma cantora. A mulher tem uma voz linda, uma coisa linda. E ele apaixonou-se, ia todo dia para o teatro. Acabou conhecendo, namorando, casou, foram para a lua de mel. E de manhã, quando ele acordou, olhou de lado, ela não tinha maquiagem, não tinha nada. E ele, desesperado, diz: canta Maria, canta Maria. Tem que ter cuidado. Levando agora para a realidade da vida, eu conheci um rapaz em João Pessoa, paranaense, conquistou todo mundo, um rapaz bonito, inteligente, entrou nas redes sociais, passou a frequentar. Um dia convidou um sobrinho do governador da época e o filho de uma secretária para irem com ele ao Paraná, para conhecer a terra dele. Menino insuspeito. Estavam indo de Londrina para Foz do Iguaçu. 1h30 da manhã ele simulou um defeito no carro, parou, desceram os três e ele matou um e deu um tiro no outro, que não morreu por milagre de Deus. Não havia quem dissesse. Não havia quem dissesse. O discernimento de Deus nos faz saber com quem estamos e onde estamos. Anunciar o Evangelho. A palavra Evangelho é boa notícia. Discípulo de Jesus não é como aquela hiena que ficava só dizendo: ó céus, ó terra, desgraça, desgraça. Tem gente que só fala desgraça. Há pessoas que quando vão se aproximando, a gente tem vontade de ir embora, porque diz: lá vem má notícia. Eu tinha um amigo que dizia: aquele ali eu vou embora porque tem cara de prejuízo. Ele já conhecia. Eu conheci duas senhoras que atendiam em gabinete há muitos anos, que só conversavam sobre desgraça. Era 1 hora de conversa, só uma falando desgraça para a outra. Houve um dia que uma foi salva, curada, transformada, a amizade acabou. Porque a que gostava de desgraça não suportava ouvir coisa boa. E a que se converteu não aguentava mais ouvir desgraça. Então nós vivemos de esperança. Nós sabemos quem somos, para onde vamos. A Bíblia é o livro da esperança. Essas mensagenzinhas que eu escrevo todo dia dá trabalho. Mas sabe por que eu não paro? Porque eu comecei a escrever há quase 4 anos para 7 pessoas. Algumas em depressão profunda e outras das 7 com doenças terminais para morrer em hospitais. E quando eu fui deitar, eu pensei: meu Deus, como deve ser ruim a noite para alguém que vive uma depressão. Como deve ser ruim a noite para quem sabe que está às portas da morte. Carlos Alberto Figueiredo, nosso pastor, ele diz assim: Alexandre, uma coisa é a possibilidade da morte, a outra é a certeza que vai morrer. E ele é médico, cirurgião.
Então, as palavras levam, a palavra de Deus é o livro da esperança. O reverendo Antônio Elias disse a mim uma vez: meu filho, sermão que não termine em esperança não é do Senhor Jesus. Tem que terminar dizendo: tem jeito, pode, há saída. Quando todo mundo diz não, Deus pode dizer sim. Há uma possibilidade, há uma porta que ninguém conhece, que pode ser a porta que Deus vai abrir. Eu mandei uma dessas mensagens para uma senhora que eu nem conheço, até hoje não conheço. E na mesma noite ela respondeu, me indicaram o nome dela, morava aí na Avenida Boa Viagem, e ela respondeu dizendo: quando a mensagem que o senhor enviou chegou, eu estava para tomar uma decisão. Se eu ia pular do meu prédio do 22º andar ou se me jogaria embaixo de um carro. Eu li e Deus falou ao meu coração. Ontem eu escrevi uma mensagem, daqui a pouco, no início da noite, alguém me manda uma palavra. Um pastor disse: a tua mensagem foi traduzida para inglês, foi para os Estados Unidos, traduzido para o hebraico, mandaram para Israel e espalharam. E me mandou uma foto do alarme do exército de Israel, dizendo que estavam em alerta máximo, com receio de um ataque do Irã, por causa dos problemas no aeroporto de Damasco. É Deus que faz. O bobo, o menino, o tolo, pensa que é ele, e aí é que ele quebra a cara, me desculpa a expressão. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, nada. Agora ele pega uma coisa simples e faz o que quer para o bem de alguém, para a glória dele. A tarefa do discipulado, portanto, concluindo, é: ide e fazei discípulos de todas as nações. Está escrito. Ensine, transmita, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e consequentemente, depois disso, em razão disso, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. É assim. Todo verdadeiro discípulo se importa com a vida de alguém. Todo verdadeiro discípulo quer evangelizar. E a pergunta é: para onde nós estamos indo e fazendo o quê como discípulos de Jesus? Finalmente, discípulo não anda sozinho, porque segue alguém e é seguido por outros. Segundo, fala e ouve a palavra de Deus o tempo todo. Minha mãe leu a Bíblia 77 vezes. Domingo à noite pregou aqui o Dr. MacLipidor, um nigeriano, conselheiro do presidente da República da Nigéria para assuntos cristãos, e com um canal aberto na ONU, e nos contou a tragédia que acomete a Nigéria. O crime? Ser cristão. Meninos com membros amputados, crianças degoladas. O Boko Haram, que é o grupo terrorista mais violento do planeta, assolando a Nigéria. E gente simples, ou não, socialmente falando, preferindo morrer do que negar a fé no Senhor Jesus. E eu disse aqui domingo, lá em Apocalipse a Bíblia diz que alguém pergunta: quem são estes vestidos de branco? E a resposta é: estes são os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que vieram da grande tribulação e que diante da morte não amaram a própria vida. Gente que desdenha da morte, famílias abraçadas. Nós vimos aqui domingo à noite o Dr. MacLipidor trazendo isso.
Assim é a vida com Jesus. De manhã falou um amigo meu, desde os anos 1980, pobre, nascido na periferia de Niterói, entregou a vida ao Senhor, tornou-se pastor, estudou, formou-se na Universidade de Harvard dos Estados Unidos e doutorou-se. Falou até 12h30, ninguém levantou para sair. Sabe por quê? É gente que anda com Jesus. Não fala de ouvir falar, é gente que diz eu conheço. Como o Dr. Billy Graham. Quando a filosofia de Nietzsche tomou conta da Europa, e a de Simon Wiesel, judeu, prêmio Nobel de Literatura, negando o Deus vivo, um repórter do New York Times perguntou a Billy Graham: Deus está realmente morto? E ele deu a resposta mais bonita e simples e fulminante que alguém poderia dar. Ele disse: não, acabei de falar com ele agora no jardim aqui de casa. Não anda sozinho, persevera, tem comunhão, tem visão espiritual, sabe que por trás de muitas tramas há uma trama espiritual, tem o coração aquecido pelo Espírito Santo, anuncia o Evangelho em onde vai, não precisa de púlpito. Eu fui pregar uma vez para o time do Náutico, na concentração. Antigamente, você achar um jogador de futebol convertido era uma luta. Eu falei para o esporte há 2 anos atrás, e tinham 17 convertidos no plantel. Convertidos. Testemunhos maravilhosos. Recentemente, Vandesso Lacerda esteve aqui, coincidiu com um dia que Glauber, que foi presidente do Náutico, estava, e acabou o culto. Vandesso me abraçou e disse: o senhor me ajudou muito. Eu disse: infelizmente, porque meu interesse lá não é futebol, é pregar o Evangelho. Mas eu fui pregar para a turma do Náutico e pedi: vamos orar. Fechei os olhos para orar. Daqui a pouco tinha um falando de línguas. Eu olhei, era o lateral direito. Eu disse: que maravilha. O Evangelho está em toda parte, queridos. Desde cientistas como Christian Shen, que eu conheci, professor de física nuclear na Universidade de Harvard, vinha 2 meses por ano para ensinar na USP em São Paulo, falava em Jesus, as lágrimas desciam. Ele escreveu um livro, A Bíblia e a Matemática, mostrando que o universo é matemático, não sobra nem falta. Até um lixeiro, diz a Bíblia, nem o louco errará esse caminho. Você é discípulo de Jesus? Discípula? Não adianta ser religioso, eu sou crente. Crente é quem crê. Mas o que Deus quer é homens e mulheres que se entreguem para ser treinados e preparados por Ele e para a glória dEle. Que Ele nos abençoe, queridos. Amém.